Olá, Giovana aqui, bem-vindo, dando prosseguimento ao capítulo 9, Três Histórias de Transformação Pessoal. No começo da primavera de 2012, o ortopedista disse a Laurie, durante um exame de rotina, que cerca de 2/3 do comprimento de uma fratura que ela tinha no fêmur desde os 19 anos e que apareceria em todos os cerca de 100 raios-x feitos até então haviam desaparecido. Ela não tinha nenhuma explicação a oferecer, mas sugeriu que Laurie, ele não tinha nenhuma explicação a oferecer, mas sugeriu que Laurie começasse a andar de bicicleta na academia por 10 minutos 2 vezes por semana. A mensagem foi como música para os ouvidos de Laurie, e lá se foi ela. Sucesso e contratempos. Todo o trabalho de Laurie para atravessar o rio da mudança estava começando a valer a pena. Ela, enfim, estava obtendo um feedback que confirmava algum tempo de progresso físico. Ao ir além de seu corpo, do ambiente, do tempo todos os dias, Laurie também ia além da personalidade conectada à sua realidade externa, presente e passada, além de seu corpo emocionalmente viciado e habituado, e além do futuro previsível que sempre havia esperado com base em sua memória. Todo o esforço de Laurie para suplantar sua mente analítica, mudar suas ondas cerebrais para um estado mais sugestionável, encontrar o momento presente e se aventurar no sistema de programação emocionalmente alterado no início de sua vida, enfim, estava gerando mudanças. Laurie começou a acreditar que sua mente estava curando seu corpo apenas pelo pensamento. E a velha fratura ligada ao antigo eu estava sendo curada porque Laura estava literalmente se tornando outra pessoa. Ela não mais disparava e conectava os circuitos do cérebro conectados à antiga personalidade porque não mais pensava e agia da mesma maneira. Ela parou de condicionar seu corpo à mesma mente por reviver o passado com as mesmas emoções. Ela estava desmemorizando o antigo eu e se lembrando de ser o novo eu, ou seja, disparando e conectando novos pensamentos e ações no cérebro, mudando sua mentalidade e ensinando emocionalmente a seu corpo como seria seu futuro eu. Laura estava sinalizando novos genes de novas maneiras durante a meditação diária por simplesmente mudar seu estado de ser. Esses genes estavam produzindo novas proteínas que estavam curando as proteínas responsáveis pelas fraturas relacionadas à doença. A partir do que aprendeu nos workshops, ela deduziu que suas células ósseas precisavam receber o sinal certo de sua mente para desativar o gene da displasia fibrosa e ligar o gene para a produção de uma matriz óssea normal. Ela explicou assim: eu sabia que ao longo dos anos todas aquelas fraturas haviam se manifestado estruturalmente a partir da expressão de proteínas enfermas em minhas células ósseas, porque eu vivia no modo de sobrevivência, com emoções de medo, vitimização e dor, e me sentia fraca. Eu tinha poder suficiente para manifestar fraqueza com perfeição no meu corpo. Programei os genes para permanecerem ligados, porque memorizei essas emoções subconscientemente no corpo. Meu corpo, como minha mente, vivia no passado. Então imaginei que se os ossos são feitos de colágeno, que é uma proteína, e se eu quisesse que minhas células ósseas produzissem colágeno saudável, teria de entrar no meu sistema nervoso autônomo, ir além da minha mente analítica, ultrapassar minha mente subconsciente, reprogramar meu corpo com novas informações e permitir que ele recebesse novas ordens todos os dias. Quando recebi as boas notícias, senti que estava no meio do rio da mudança. Laurie manteve suas meditações e continuou a participar dos meus workshops. Continuou a ter momentos de dor física, mas a frequência, intensidade e duração desses episódios diminuíram consideravelmente. Ela fez o máximo de mudanças possível. Trocou de academia só para frequentar um ambiente diferente. Passou a aplicar desodorante primeiro na axila direita, não na esquerda. Cruzava os braços com o esquerdo por cima do direito em vez do direito sobre o esquerdo, como lhe era mais natural, sempre que se lembrava de fazê-lo. Sentava-se em uma cadeira diferente em seu apartamento. Dormia do outro lado da cama, embora isso significasse dar a volta até o outro lado da cama. Ela relatou: por mais ridículo que possa parecer, eu estava tentando dar ao meu corpo o maior número possível de sinais novos e diferentes. Como me mudar para um casarão nos Hamptons não era realista. Essas pequenas coisas tinham que quebrar o galho. Laurie chegou a colocar bilhetes por toda parte em seu ambiente para se lembrar de permanecer consciente e provocar pensamentos e sentimentos sobre o futuro. Ela escreveu: sou grata, anime-se, amor, em fita crepe e colou as notas atrás de várias portas,
Colou um bilhete no painel do carro dizendo: seus pensamentos são incrivelmente poderosos. Escolha-os com sabedoria. Bilhetes de incentivo e afirmações não eram novidade para Laurie, mas ela nunca conseguira acreditar neles antes porque não sabia como mudar suas crenças. No final de janeiro de 2013, quando se consultou com o ortopedista de novo, ele disse que pela primeira vez em 28 anos não havia evidências de fraturas. Nenhuma. Os ossos estavam inteiros, sem danos. Laura escreveu para mim. Não consigo expressar em palavras a alegria que isso me dá. Agora me sinto empoderada e encorajada. Sei que já passei da metade do caminho no rio da mudança. Oh, coisa mais linda, gente. Suas células ósseas agora estavam programadas para produzir novas proteínas saudáveis. Seu sistema nervoso autônomo estava restaurando o equilíbrio dentro do seu corpo, em nível físico, químico e emocional. Estava realizando a cura por meio de uma inteligência maior. Laurie sabia que podia confiar e se entregar mais agora. Seu corpo continuava a responder a ela novamente. No mês seguinte, à consulta com o ortopedista, Laurie voou para o Arizona para um dos meus workshops avançados. Uma hora depois de chegar, recebeu um telefonema do assistente do médico, informando que os resultados dos exames de sangue e urina tinham chegado e indicavam que a doença ainda estava bastante ativa. O médico recomendou que ela retornasse à terapia com bifosfonatos intravenosos pela primeira vez em muitos anos. Laura ficou com o coração partido. Os raios-x haviam dado a impressão de que ela estava sã novamente, mas os testes de laboratório indicavam o contrário. Em questão de segundos, ela perdeu o prumo e teve certeza de que havia fracassado. Quando me contou a notícia, assegurei que seu corpo ainda estava vivendo no passado e só precisava de mais um tempo para emparelhar com sua mente. Sugeri que continuasse o trabalho por mais alguns meses e então refizesse o teste de urina. Inspirada por algumas pessoas de nossos workshops que realizaram mudanças na saúde, Laurie voltou para casa e praticou a sério. Em suas meditações, sentia vívida e intensamente a vida que poderia ter. Parou de se imaginar só com ossos curados e se imaginou bem no todo, cheia de vida, radiante, resistente, jovial, com boa saúde e energia. Ensaiava mentalmente e acolhia emocionalmente tudo o que queria, incluindo um corpo funcional e ágil. Dizia a si mesma que a idosa que tinha sido entre os 19 e 47 anos era apenas uma história do passado. Mente nova, novo corpo. Nos meses seguintes, Laura simplesmente começou a se sentir mais feliz, mais alegre, mais livre e mais saudável. Começou a pensar com mais clareza sobre o futuro. Raramente sentia dores no corpo e caminhava sem auxílio. Quando maio de 2013 chegou, Laura sentiu certo receio de refazer o teste de laboratório. Adiou a consulta para junho. Discutiu sua hesitação e ansiedade com um aluno experiente dos workshops, que lhe pediu para pensar em algumas coisas boas que podia imaginar a respeito de entrar no hospital e fazer o exame. Naquele momento, Laurie percebeu que tinha muitos recursos emocionais, positivos e verificadores a que recorrer. Começou a citar uma longa lista, mencionando a limpeza do hospital, a solicitude de todos os funcionários, a facilidade para ir lá e ser atendida. Era exatamente a mudança de foco de que ela precisava. No dia da consulta, enquanto dirigia para o hospital, Laura agradeceu pelo sol brilhante, pelo trânsito que fluía bem, por seu carro, por sua perna que ajudava na condução do veículo, pela visão perfeita, pela vaga para estacionar que a encontrou com facilidade, e assim por diante. Tempos depois, ela relatou: entrei, dei meu nome, fechei os olhos e meditei na sala de espera até chegar a minha vez. Urinei um recipiente, entreguei o potinho para a enfermeira e fui embora, sentindo-me grata pelo simples ato de caminhar. Larguei o resultado de mão, totalmente. E meu íntimo estava bem, fosse qual fosse o resultado. Isso me permitiu esquecer o assunto por completo. Eu não esperava nada. Sentia-me feliz, obsessivamente agradecida. Parei de analisar e apenas confiei. Lauren lembrou-se de eu ter dito que, no momento em que ela começava a analisar como ou quando ocorreria a cura, isso significava que ela estava voltando ao antigo eu, porque o novo eu nunca pensaria dessa maneira. Insegura. Lauren prosseguiu. Então, sem motivo, simplesmente me senti grata no presente, antes da experiência real. Eu não precisava esperar os resultados para me sentir feliz ou agradecida. Eu estava em um estado de gratidão autêntica, apaixonada pela vida, como se aquilo já tivesse acontecido. Eu não precisava mais de algo fora de mim para me fazer feliz. Eu já estava inteira e feliz,
porque algo dentro de mim era mais inteiro e completo. Ela não tinha quase nada em qualquer grande escala externa para medir seu sucesso, satisfação e segurança. Não tinha renda, nem casa, nem parceiro, nem um negócio, nem filhos, nem mesmo qualquer trabalho voluntário recente do qual sentisse particular orgulho. Mas Laurie tinha o amor dos amigos e dos membros da família com quem conseguia se relacionar, e tinha um novo amor por si mesma. Ela havia percebido que nunca tivera amor por si antes, apenas interesse próprio. Mais tarde comentou que era uma distinção que ela jamais teria entendido em seu antigo estado mental estreito. Laurie se sentia bem e contente consigo e com sua vida. Pela primeira vez desde que comecei essa jornada, simplesmente não estava dando bola para o exame. Estava feliz comigo mesma. 2 alegres semanas depois, chegaram os resultados dos exames. O assistente do médico disse a Laurie: seus resultados estão perfeitamente normais. O índice foi de 40. Em apenas 5 meses, os valores caíram de um nível anormal e elevado de 68 para o atual. Laurie havia atravessado o rio e estava na praia de uma nova vida. Não havia mais evidências de seu passado vivendo em seu corpo. Ela estava livre. Havia nascido de novo. Ela me disse: ocorreu-me de súbito que minha identidade como paciente, pessoa enferma, portadora de uma doença, havia se tornado mais forte do que qualquer outro papel que desempenhei na vida. Eu fingia ser essa pessoa, mas o tempo todo eu sabia que não era. Toda a minha atenção e energia foram consumidas em ser paciente, em vez de ser mulher, namorada, filha, funcionária, ou até mesmo uma pessoa feliz e completa. Agora sei que não havia energia disponível para eu ser outra pessoa, até tirar a atenção da minha antiga personalidade e do meu antigo eu e reinvestir minha atenção e energia em um novo eu. Sou muito grata por agora ser eu em vez de ser aquela. Laurie não tem arrependimentos e ressentimentos significativos, nem sensação de perda por causa do passado. Como ela diz, eu não gostaria de julgar, guardar rancor do meu passado ou renunciar a ele, porque essa escolha eliminaria o sentimento de totalidade. É como se minha condição passada, na verdade, fosse uma bênção, porque superei minhas limitações e agora estou apaixonada por quem sou. Estou em paz, mudei de verdade, em nível biológico e celular. Sou a prova da mensagem de que sua mente pode curar seu corpo. E acredite, ninguém fica mais surpreso do que eu. A história de Candace. Em apenas um ano, o relacionamento de Candace já não estava funcionando. Após os primeiros meses juntos, ela e o namorado enredaram-se em brigas incessantes, acusações voláteis, desconfiança constante e trocas de acusações contínuas. Ambos eram ciumentos e inseguros, então suas conversas eram frustrantes, na melhor das hipóteses. Os dois eram assombrados por expectativas insatisfeitas que o outro não tinha esperança de tornar realidade. Com uma raiva que desconhecia, Candace se viu em disputas violentas aos gritos e tendo chiliques incontroláveis. Esses rompantes faziam com que se sentisse indigna, vitimada e insegura. Todo esse comportamento era novidade para ela. Candace nunca havia sido uma pessoa irritada, frustrada ou aborrecida e jamais tivera chiliques em 28 anos de vida. Embora no fundo soubesse que permanecer naquela situação não era benéfico, Candace não conseguia escapar do apego emocional ao relacionamento doentio. Como ficou viciada nas emoções estressantes, aquela se tornou sua nova identidade. Sua realidade pessoal criou sua nova personalidade. O ambiente externo de Candace controlava como ela pensava, agia e sentia. Ela se tornou uma vítima presa na própria vida. Inundada pela forte energia das emoções de sobrevivência, Candace começou a funcionar como uma viciada, precisando daquele jorro emocional de sentimentos e acreditando que era algo lá fora que fazia com que ela sentisse, pensasse e reagisse de determinadas maneiras. Ela não conseguia pensar ou agir melhor do que se sentia. Presa naquele estado emocional, recriava e repetia os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, os mesmos comportamentos e as mesmas experiências. Candace usava o namorado e todas as condições em seu mundo exterior para reafirmar quem ela pensava ser. Sua necessidade de sentir raiva, frustração, insegurança, desvalor, medo, vitimização estava associada ao relacionamento. Embora aquilo não servisse às seus ideais mais elevados, Candace tinha muito medo de mudar para remediar a situação. Ficou tão apegada àquelas emoções que reafirmavam sua identidade que preferia experimentar os sentimentos tóxicos familiares constantemente, a ir embora e abraçar o desconhecido,
dar um passo desconhecido para o desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Candace começou a acreditar que ela fosse as suas emoções. Como resultado, memorizou uma personalidade baseada no passado que havia criado. Cerca de 3 meses depois que as coisas começaram a degringolar de vez, o corpo de Candace não conseguiu mais suportar o estresse do estado emocional exacerbado. Seu cabelo começou a cair em chumaços. Em questão de semanas, quase um terço se fora. Ela começou a apresentar enxaquecas severas, fadiga crônica, problemas gastrointestinais, pouca concentração, insônia, aumento de peso, dor constante e inúmeros outros sintomas debilitantes que a destruíram silenciosamente.